você puder ficar em pé em reverência à palavra, depois você vai ficar sentado. Então vamos ler o Apocalipse 7. Vamos ler a partir do versículo 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e no seu santuário. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles sol, nem calor algum, porque o Cordeiro está no meio, diante do trono, e os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oh, querido, sabe, quando eu vi que nós íamos ter ceia, eu estava sentindo um forte desejo no meu coração de falar sobre o sangue de Jesus. E eu convido você a sentar, por favor. Podem sentar. Amados, hoje nós temos um invento que eu gosto, eu admiro, eu fico fascinado com ele, é o tal do GPS, né? O GPS, quando ele é bem, ele te leva naquele lugar certinho que você precisa, não é isso? Pois o endereço, você não precisa sair perguntando, nem nada, é só você ir obedecendo a voz ali, vira aqui, vira ali, você vai obedecendo, você chega lá. Não tem o que errar, não. E eu tenho um amigo que ele é muito brincalhão, e um dia ele estava andando comigo, e eu estava com o GPS ligado, e a voz era feminina, e falava: vira próximo à sua direita, vira para a esquerda. Ele virou para mim, ele é pastor também, falou: ei, Roberto, até dentro do carro você gosta de mulher mandando em você, hein? Eu falei: o que eu vou falar? É a voz de mulher, e está falando para eu virar para cá, para lá, eu tenho que obedecer. Mas é interessante uma coisa, é a segurança que a gente tem quando a gente sabe que aquilo vai nos levar ao lugar seguro. E é isso que o livro do Apocalipse é, um livro de segurança. Sabe, que fala: olha, isso vai acontecer, e vai acontecer mesmo. Isso é real e é real mesmo. É tão bom quando você tem segurança naquilo que você crê, naquilo que você pensa, que você não fica perdido, você não fica aí titubeando nem para lá, nem para cá. E esse texto aqui, vocês que não conhecem talvez, esse livro foi escrito porque os cristãos estavam passando muitas perseguições. Então, muitos estavam morrendo, e morrendo de forma trágica, não é só morrendo de Covid ou de um câncer, eles estavam morrendo sendo queimados, sendo oferecidos, os seus filhos, sendo oferecidos aos leões.
Eles estavam morrendo simplesmente porque eles criam e eles tinham uma fé genuína em Jesus. Eles estavam morrendo por muitas situações, e quando há um sofrimento tão intenso, uma coisa que parece que quer ir embora da gente é a esperança. O medo quer expurgar tudo da gente, quer tirar tudo, segurança, quer fazer tudo, e uma das coisas que o medo faz é querer roubar a esperança da gente. A gente acha que tem que fazer tudo sozinho, tem que se virar, tem que isso. Então, mas mesmo diante de um sofrimento, queridos, olha como esse livro ele é fantástico. Eu quero começar destacando uma expressão nesse texto que eu li, porque eu quero andar no texto com vocês. Se vocês quiserem ficar com a Bíblia aberta, eu agradeço, porque vão conferindo aí o que eu estou falando. Eu quero destacar uma frase de um versículo aqui, do 14 e o 15. Olha só, a pergunta é feita no 13, o ancião pergunta, esses que estão com vestes brancas, quem são eles? O 14, Senhor, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam, aonde? No sangue. Qual é a primeira frase do verso 15 na sua Bíblia? Olha comigo, talvez não precisa responder não, mas olha, a minha diz assim, por isso, porque eles tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, foram branqueados, por isso estão aonde? Eles estão lá porque eles eram mais bonitinhos, que eram membros da primeira igreja batista, que era de igreja tal, igreja isso, eles estão lá por causa disso? Estão lá porque tiveram suas vestes lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. Não estão lá por outro motivo. Não estão lá porque fizeram o que era de uma religião. Não estão lá porque eles gostavam de estar na igreja cantando. Eles estão lá por um único motivo, por causa da morte, da ressurreição de Jesus. Não estão lá por ser evangélicos, não estão lá por ser católicos, espíritas, não estão lá por absolutamente nada disso. Eles estão lá porque tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Jesus, então, aqui no livro do Apocalipse, começou lá no Gênesis e termina no Apocalipse. Jesus é o centro da história. Ele que é o dono do céu. Ele é que abre essa porta, e se ele abrir, ninguém vai fechar, e se ele fechar também, ninguém vai abrir. Ele é o dono. O céu não é bagunçado, não. O céu é um lugar organizado. O céu é o céu. E às vezes a gente fala assim, ele foi para o céu. Eu acho que ele não foi para o céu. Mas quem sabe quem foi e quem não foi, é o dono do céu. Não tem outro. Mas se ele foi e ele entrou por quê? Por causa do sangue de Jesus. Não tem outro motivo. Por causa da obra expiatória de Jesus na cruz, quando ele morre, derramando o seu sangue por gente tão ruim quanto eu e você. Quando ele derramou o seu sangue por gente que tem pensamentos perversos, coração mau. Ele morreu por aquele cara que matou milhares de pessoas, mas ele morreu também por aquele homem, aquela mulher tão bondosos, são tão bondosos, que nunca fizeram mal nem uma formiga, mas ele morreu também por aqueles. Ele morreu por todos. E o desejo de Deus é salvar todos os homens.
inclusive eu e você. Mas nós não vamos entrar lá por outra coisa, não. Ah, porque é meu pai, porque minha mãe, porque minha tia, porque meu avô, porque ele era isso, porque ele era... Vai entrar lá porque tiveram suas vestes lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. Por isso que na minha Bíblia está ali, põe lá por gentileza, o verso 15 é extraordinário, né? Por isso estão, é seguro, não tem dúvida não. Não tem aquele negócio assim, ó, por isso pode ser que eles vão estar lá. Por isso talvez eu vou encontrar ele lá. Por isso, é uma dúvida, não. Por isso estão. E estão lá, é por isso. Você não vai entrar no céu por ser evangélico, católico, você não vai entrar por nada de religião. Você não vai entrar por fazer boas obras, você não vai entrar nada, você vai entrar por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso é que estão. E é interessante esse texto, porque eles estão, o que eles estão fazendo lá no céu? O texto está falando sobre isso. O texto está falando o que eles vão fazer nos céus. Lembra, eu sempre conto aqui da irmãzinha que veio conversar comigo. Eu gosto de contar essa historinha porque a minha resposta foi tão imediata que eu acho que eu não conseguiria bolar aquilo. Se alguém me perguntar, eu vou pensar, acho que eu vou responder. Não foi assim não, foi na lata. Pastor, mas lá no céu nós vamos ficar cantando. Falei, minha irmã, é melhor ficar lá no céu cantando, que lá no inferno rangendo dente. É porque acha que o céu é monótono. Acho que o céu é cansativo. Vai ter os anjinhos tocando e a gente cantando dia e noite. Lá não vai ter dia, não vai ter noite, então vai ficar lá a eternidade cantando. E eu vou achar bom, porque aqui tem uns aqui que ficam falando que eu sou desafinado, quer ver lá no céu. Aí eu vou cantar e vou soltar a voz com vontade lá. E você que é desafinado, fica feliz igual eu, nós vamos ficar afinadinhos lá. Milagre vai estar na bênção. Vamos cantar igual o Roxinol, voz de anjo. E vai ser uma felicidade para mim enorme, porque eu quero cantar perto de quem me criticou um dia. Eu quero cantar perto de gente que falou que eu sou desafinado, só para ver ele. Fala agora. Eu sei que não vai ter isso. Mas observam bem. O céu, que coisa linda. Ele diz aqui, depois destas coisas, verso 9, e olhei, o céu é um lugar de muita gente. O céu é um lugar que vai ter muita gente. Eu sei que no inferno vai ter, talvez, não sei quantas vezes mais gente do que no céu. Mas aqui diz assim, olha, eu vi uma grande multidão. Vai ter gente demais da conta. Gente desse tamanhozinho, gente desse tamanhozão, gente do olhinho esticado, gente de pele escura, gente de pele clara. Vai ter todo mundo lá. Vai ter uma grande multidão. E diz de diversas nações, povos, raças, línguas, até corintiano vai ter lá. Se aceitou Jesus, vai para lá. E aí então, ele diz, olha, e ninguém podia contar tanta gente lá. Sabe qual é essa promessa? A que Deus falou lá para Abraão, a sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas dos céus, que ninguém vai poder contar. Se cumpre aqui, a Bíblia ela é fiel. E diz aqui, que eram pessoas de todos os lugares, todo mundo que ouviu esse evangelho
o Evangelho da salvação de Deus, de Jesus Cristo, e aceitou, reconheceu que precisa ter suas vidas lavadas e purificadas no sangue, vão estar lá. E diz o texto no verso 9 que eles vão estar em pé. Aqui vocês ficam cansados de cantar louvor e senta lá, vocês vão ficar em pé. Lá não vai ter banquinho não, vai ficar em pé. Também não vai ter canseira. Nós vamos ficar lá em pé, diz o texto. E esse povo lá adiante, porque eles ouviram o Evangelho na sua língua. Eu fico olhando um texto desse aqui, sabe o que eu lembro? O finalzinho de Isaías 53, quando fala do sofrimento de Jesus, todo o capítulo falando do sofrimento, diz assim: mas ele verá o resultado do seu trabalho, e ele vai se alegrar demais. Eu imagino Jesus em pé, com aquele semblante alegre, olhando essa multidão, dizendo: olha o resultado do meu trabalho, olha o resultado da minha angústia lá no Getsemane, olha aquele momento crucial, aquele momento triste da história, que eu até pedi ao Pai: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja como segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Naquele dia que eu estava lá pedindo isso, e eu me rendi à tua vontade, e eu senti até que eu fui desamparado pelo Senhor, que eu perguntei: por que o Senhor me desamparou? Aí o resultado aí, ó. Gente, e muita gente, pelo resultado de um só homem. Como diz Paulo, como a morte entrou através de um homem que é Adão, através de Jesus entrou a vida. E ele vai olhar e dizer: entrou a vida, e eles receberam essa vida. Querido, você que está aqui, você não tem certeza que vai para o céu, não? Você precisa ter. E você precisa ter não por ser membro de uma igreja, você precisa ter por arrependimento e ter sua vida lavada e perdoada pelo sangue de Jesus. Não tem outro caminho. Ele diz: olha, é uma multidão, e vem dando ênfase no texto o tempo inteiro, dizendo: olha, eles trajando vestes compridas, brancas, com palmas nas mãos. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém com palmas nas mãos, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Agora nós vamos estar dizendo, isso é na Nova Jerusalém. Os outros disseram na entrada de Jerusalém, agora vamos estar dizendo na Nova Jerusalém. E eles agora também, quem não gosta de música alta, lá no céu vai ter um probleminha, porque aqui diz assim: eles clamavam com grande voz, no verso 10. O som era alto. A nossa vizinha aqui vai gostar de saber que ela não gosta muito do som alto da igreja, mas lá no céu ela vai, se ela for para lá, eu espero que ela vai gostar. Lá vai ter o som alto lá. E diz: eles clamavam com grande voz. E aí pergunta: o que eles clamavam? Salvação. Salvação. Sabe, você saber que você passa essa vida toda com tanta dificuldade aqui na terra, às vezes você chora de dor, às vezes você sente a própria dor, às vezes você passa por momentos terríveis na vida, tem hora que você pensa que não tem solução, tem hora que você fica tão angustiado, deprimido, entra num estado de depressão, de angústia, revolta tem hora. E aqui diz que com Jesus há uma salvação. E eles estão celebrando a salvação do nosso Senhor, a salvação do nosso Deus, daquele que está sentado sobre o trono. E nós vamos estar celebrando esta salvação. Sabe aquilo que você vai dizer assim: gente, porque eu já vi tantas pessoas brigarem com elas mesmas, eu já vi tanta gente brigar assim diante de Deus com elas mesmas, dizendo:
Ah, mas eu não mereço, porque ela tem um complexo de inferioridade tão grande, que ela acha que aqui na terra ela não é nada e que para o Deus também ela não é nada. Ela tem um complexo de inferioridade às vezes tão grande que ela acha que ela não merece. Ou às vezes ela fez tantas coisas ruins que ela acha que não merece. Então às vezes nós condicionamos as coisas de Deus aos nossos pensamentos. Será que eu acho que eu não vou porque eu acho que eu não mereço? Ninguém merece. Eu não mereço? Pensa no melhor homem do mundo, não merece ir para o céu. Pensa na pessoa que você mais ama, não merece ir para o céu. Nós vamos por causa do sangue de Jesus. E nós vamos celebrar a salvação que Ele nos dá por causa desse sangue. Porque Deus nos amou muito, a tal ponto de deixar o Filho dele morrer por nós. E Paulo chega até a dizer isso no Romanos 5, ele diz, pode ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer, mas quem vai morrer por um gente ruim? Jesus. Jesus. Eu estava lendo certa vez o livro do Billy Graham, e ele viveu uma experiência junto com a esposa dele, que aquela experiência mudou a cabeça dele. Billy Graham, quem não conhece, foi um grande evangelista que pregou o evangelho para mais de 1 bilhão de pessoas. Ele levou milhares e milhares de pessoas a Jesus Cristo. A vida dele foi falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, falar do amor de Deus, falar do amor de Deus. E ele conta uma experiência no seu livro, que ele diz, olha, essa experiência mudou a minha vida. Diz que tinha um cara lá onde ele morava, diz que o cara era ruim de doer. Mas ruim, o cara era perverso mesmo, era perverso. Mas ele e a esposa pegaram um compromisso, e principalmente a esposa, de orar por aquele cara. E ela então sentiu no coração vontade de evangelizar aquele homem. E ele via lá a mulher dele falando de Jesus para aquele homem, aquele rapaz perverso. E ele chega até, não me faz, tem muito tempo que eu li, eu não quero errar nas informações, achar que não, um cara tão ruim assim não tem esperança não. E aquele homem ruim que doía, foi ouvindo o evangelho, do amor de Deus. Aconteceu? Aquele moço se converteu a Jesus. Ele falou assim, se Deus salvou esse cara, salva qualquer um. Se Deus chegou nesse homem e mudou esse homem, Ele muda qualquer homem. E não tem negócio de complexo, eu não mereço, não. Ninguém merece mesmo, não. É pelo sangue de Jesus, por mim e por você. E nós vamos celebrar isso. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor insistiu comigo. Obrigado porque aonde eu estava, o Senhor foi lá me buscar. Obrigado porque o Senhor colocou fulano de tal e essas pessoas para falar para mim do seu amor. Obrigado porque eu nasci num lar evangélico, onde eu ouvia a palavra, eu sugava da minha mãe não só o leite materno, mas o leite espiritual também. Obrigado porque eu aprendi sobre o seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque eu nunca cochilei no culto, sempre ouvi da sua palavra. Eu quero celebrar e agradecer ao Senhor, porque o Senhor sabia que eu iria nascer, o Senhor sabia que eu iria ouvir o Evangelho, e o Senhor sabia que eu iria me converter. Obrigado porque o Senhor, sabendo disso, o Senhor providenciou a salvação para mim. Obrigado, muito obrigado. Nós vamos cantar isto aqui. Clamavam com grande voz a salvação ao nosso Deus, que está assentado ao seu trono e ao Cordeiro. Nós vamos celebrar isso. A vida,
com Deus. E não só nós vamos estar em pé, mas no verso 11 diz também que os anjos vão estar em pé. Vocês sabem quantos anjos Deus tem nos céus? Tem pouquinho, quase nada. Eu vou só ler aqui para vocês verem quantos. Deus tem poucos anjos. E eu acho que por isso o culto vai ser barulhento só por nossa causa, pelos anjos não. No Apocalipse 5, no verso 11, diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles, miríades, de milhares, de milhares. Sabe o que é isso? Número infinito. Anjos, e mais anjos, e mais anjos cantando. E nós vamos estar junto com eles. Sabe o que quer dizer isso? É aquilo que diz lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, 6, dizendo: subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, coisa que se devia se aferrar. Mas ele se humilhou, tomando forma de homem. Na forma de homem foi a forma de servo, e como forma de servo, ele foi até a cruz e morreu na cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Todo mundo um dia na terra vai falar isso. Nós, os que morreram lá, os que vão viver lá, os anjos, os demônios, Satanás, toda a criação vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso que Jesus é o centro da história nos céus. E ele diz aqui que eles vão estar adorando a Deus. O céu não vai ser entediante, não. O céu vai ser uma maravilha. Nós vamos estar aprendendo de Deus, aprendendo. Não vai ter escola dominical, não vai ter o pastor Roberto pregando, nós vamos estar aprendendo diretamente da fonte. Não vai ter pastor nenhum lá ensinando. Nós vamos ter o supremo pastor, que é Jesus, nos mostrando ali o Pai. Foi Ele que mandou ir lá morrer por vocês. Nós vamos estar lá aprendendo dele. O céu é um lugar extraordinário. Fantástico. Fantástico. Eu já senti tanta alegria do céu, e tem uma alegria que eu gosto de sentir demais aqui nessa igreja. É quando acaba o culto, que Deus está tão fortemente aqui dentro, a presença do Espírito Santo aqui dentro, tão forte aqui dentro, que quando eu falo assim, acabou o culto, aí tem gente: mas acabou, podia continuar. Aquilo me alegra, ali me alegra. E quando eu ouço ainda também isso assim, gente fala assim: pastor, eu queria trazer minha cama para cá, porque aqui é bom demais. Não, lá no céu você não vai dormir não, você vai ficar em pezinho o tempo todo, louvando a Deus, lá vai ser bênção. Porque, queridos, nós vamos estar adorando aquele que vive eternamente. Nós vamos sentir a presença de Deus intensamente. E uma coisa extraordinária, diz no verso 14: mesmo passando por uma fortíssima tribulação, sofrendo demais, algumas coisas agora eu quero ressaltar para terminar esse sermão, porque ele diz: esses vieram da grande tribulação, passaram por lutas demais nessa terra, tremendas,
mas o destino não é o final não é a tribulação, o final é o céu. O final é o céu. Estes vieram de lá. Eles foram trazidos do meio desse sofrimento. Deus vai nos tirar do meio desse sofrimento. Deus vai nos tirar. Covid, nunca mais. E eu só quero relembrar vocês desse Covid quando acabar essa pandemia, que eu falo Covid-19 para vir para o culto, de 19 para frente. De 18 não pode, só Covid-19 aí. É convidar a gente. Convide. Mas, no meio da tribulação, vai ter a esperança de quê? Sofreu tanto, mas você vai ter suas vestes lavadas. E esta é a razão por você estar dia e noite diante do santuário de Deus. O céu se transforma em um grande culto, uma grande celebração. Sofreram tanto, mas sofreram tanto. E diz aqui no verso 17, a garantia, no melhor, verso 16. Olha que coisa linda no verso 16, a primeira frase. Nunca mais, nunca mais, nós vamos sentir aquilo ali, ó. Nunca mais vocês terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Nunca mais, sabe o que é isso? Olha como é que vai terminando então, diz, porque, verso 17, porque o Cordeiro está no meio o Cordeiro que está no meio diante do trono, apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus vai lhes enxugar. Nunca mais vão chorar também. Chorar de remorso, de tristeza, de dor profunda, de perdas. Nós não vamos mais chorar. Nós vamos ter a alegria dos céus. E diz aqui que é Deus que vai enxugar essas lágrimas. Eu já vi, vocês também já viram. Não é uma cena triste você ver uma pessoa adulta chorando sozinha, tem hora? Não é? Você olha assim, vê aquela pessoa ali chorando, você pergunta, qual a pergunta que vem na sua cabeça? Por que ela está chorando? Corta o coração da gente. Por que ela está chorando ali sozinha? Por quê? Aquela pessoa às vezes está sentindo uma dor tão grande na alma, está passando por lutas tão grandes, e quantas vezes vocês que estão sentados aqui, ó, eu fiz isso muitas vezes, quantas vezes nós entramos para o quarto, e ali nós choramos escondidos, e quando chega alguém, a gente enxuga logo, não quer que a pessoa veja a gente chorando. Quantas vezes a gente chora no recôndito, lá no fundinho, para que ninguém veja, a gente derramando lágrimas. E o rei Davi falou sobre isso no Salmo 56, ele diz, o Senhor escreve no teu livro todas as minhas lágrimas. Quando ninguém viu, Deus viu, e ó, no dia tal, você chorou. Mas ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós somos consolados aqui nessa terra, e nós vamos receber o consolo eterno lá no céu, queridos. Sabe aquele momento daquela lágrima que você não quer que ninguém veja? O eterno viu. Coisa que você se sentiu sozinho, sozinha, e você diz, olha, Deus viu e escreveu.
Se Deus dá importância para uma lágrima que corre, imagine as outras coisas da sua vida. Uma lágrima que a gente enxuga aqui, Deus deu importância, imagine as outras coisas. Agora, queridos, Deus prometeu os céus. Ele prometeu os céus para mim e para você. O céu é dele. O céu é dele. Uma vez eu fui entrar na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Morei lá em Brasília, a gente trabalhava lá. E naquela época, hoje não sei se é a mesma coisa, mas você só entrava lá se tivesse de terno. Não tem não tem outra maneira de entrar lá não. Lá só entrava de terno. No céu você só vai ter que entrar com as vestes brancas por causa do sangue do Cordeiro. As vestes dos céus é branca. Não é de outra cor não. É branca porque o sangue de Jesus, não é que a roupa é branca no sentido assim, é porque Ele lavou o seu coração e te purificou de todos os seus pecados, se você entregou sua vida a Ele. Agora vamos terminar aqui que eu quero falar muito claro uma coisa. Muita gente quer ir para o céu. Eu acho que dificilmente alguém vai ser doido e falar que quer ir para o inferno. Esse dia eu encontrei um doido. Fui lá no shopping Uberlândia. Eu vi um escrito na mão do rapazinho lá, falei, o que está escrito aí? Ele falou lá as palavras, não me lembro, 2 palavras. Falei, não, é porque eu sou adepto de uma religião aí, e essa religião adora Satanás. Eu falei, gente do céu, logo ele? É, porque vai que ele está certo. Eu falei, vai que ele está errado. Você está ferrado. Eu sei que tem gente que não se importa, mas se você quer ir para o céu, você tem que ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Você tem que ser transformado aqui. Não é quando chegar lá, não. É agora. É hoje. Por isso que Hebreus vai falar, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração, não. Agora tem gente que quer ir para o céu, mas não quer Jesus, não. Tem gente que quer a bênção do Senhor, mas não quer o Senhor da bênção. Tem gente que quer o céu, mas não quer o dom do céu. E sem o dom do céu, você não entra lá, não. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é tudo. Ele ocupa o centro da história. Então, querido, se você quer ir para o céu, eu quero convidar você agora. E você quer viver o céu a partir de hoje. Eu quero convidar você a pedir a Jesus para perdoar os seus pecados, lavar o seu coração de toda imundície. Pecador você é, pecador eu sou, pecador somos todos nós. Somos pecadores. Porém, o sangue de Jesus lavou a minha vida. Não porque sou melhor ou nasci num lar evangélico, não nasci. Mas é porque eu ouvi a palavra. E eu quero fazer parte dessa multidão que vai estar diante do trono, cantando e adorando o Senhor. O Ronaldo brincou aqui dizendo, se pudesse estar junto com os irmãos da PIB lá, beleza. Mas eu quero usar, olha só, de você passar o portão para dentro da Nova Jerusalém, não importa se você vai estar no centro, lá no centro tem periferia, mas se você tiver, não importa, o importante é estar lá dentro, estar lá por causa do sangue de Jesus. Então eu convido agora você, querido, sabe? E eu vou dizer outra coisa, se você está afastado dos caminhos do Senhor, não adianta você querer brigar contra o Senhor, não adianta você se rebelar contra o Senhor. Sem Ele você não entra no céu. Estou claro? Foi claro? Sem Ele, você vai experimentar o inferno.
As delícias do céu são grandes, mas as agruras do inferno também é um sofrimento por toda a eternidade. E não adianta você se rebelar contra o dono do céu, é você ser um inteiro ou uma inteira derrotado ou derrotada. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele olha para você e diz: eu quero transformar a sua vida, porque eu te amo. O amor dele fala mais alto. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. E você vai pedir ao Senhor: Pai, Jesus morreu por mim, eu quero o céu, eu quero morar aí, Senhor. Eu sei que eu não vou morar porque eu sou homem, mulher, bondoso ou isso, eu vou morar por causa do sangue de Jesus. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Fala isso com Deus agora, querido. Deus vai ouvir a sua oração. Porque todos que vêm, todos que necessitam igual e querem a salvação, indo até Ele, com certeza, você tendo fé nele, você vai receber esta tão grande salvação. Peça isso para o Senhor. Pai, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. Eu quero confiar em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Eu quero confiar. Quero confiar só no sangue dele, que foi derramado por mim na cruz. Fala isso com Deus, querido. Deus está sempre pronto a ouvir a oração de um homem e de uma mulher que quer receber perdão e graça.